Queridos irmãos, preparando-nos para a mensagem, abramos nossas Bíblias agora em Atos capítulo 1, livro do Atos dos Apóstolos capítulo 1. Atos 1, de 12 a 26. Atos 1, de 12 a 26. Esse será o texto utilizado como base para a mensagem dessa noite. Acompanhe a leitura que eu farei. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la e também para vivê-la. Dá-nos a graça dessas coisas acontecerem conosco. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Como nós temos visto, então, a cada domingo temos exposto o livro dos Salmos e a cada momento temos visto como que a igreja foi se estabelecendo no Novo Testamento. Nós vimos na semana passada que os apóstolos questionam ao Senhor Jesus Cristo se já havia chegado o momento de Ele restaurar todas as coisas. E vimos que a mensagem foi para que eles continuassem trabalhando. É para que eles aguardassem a volta do Senhor Jesus Cristo, mas fazendo o que Ele havia ordenado. Basicamente isso. E agora a gente percebe que os apóstolos, eles obedecem o que o Senhor Jesus Cristo ordenou. O Senhor Jesus Cristo havia ordenado que eles ficassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Espírito Santo. E logo depois que Jesus sobe aos céus, é isso que eles fazem. Versículo 13. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Jornada de um sábado, aproximadamente 1.000 metros. Então, é de 800 metros a 1.100 metros, 1 quilômetro, por exemplo. Então, aproximadamente 1 quilômetro é a jornada de um sábado. Tá? Então, eles voltaram naquele mesmo dia, eles voltaram para Jerusalém e começaram a aguardar aquilo que o Senhor Deus havia prometido a eles. O Senhor Jesus Cristo havia prometido que o Espírito Santo seria derramado. Mas olha que interessante como Lucas registra quem está com eles. Quando ali entraram,
subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Ele podia ter colocado, se reuniram todos os apóstolos, né? Mas olha que coisa interessante, por que ele faz o registro de nome por nome? Por alguns motivos importantes. O primeiro, para mostrar a unidade que havia entre eles depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Parece-nos agora, meus irmãos, que no livro de Atos, os apóstolos ganharam a maturidade que durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo terreno aqui, eles demonstravam de maneira mais difícil, de maneira mais inconstante. Parece que agora no livro de Atos, depois que o Senhor Jesus realiza a sua obra, sobe aos céus, eles ganham a consciência do seu chamado de uma maneira muito grande. Tanto que você se lembra que quando Jesus morreu e ressuscitou, mas ainda não havia aparecido aos discípulos, o que eles haviam voltado a fazer? A pescar. É como se eles tivessem dito assim, olha, agora acabou, o Senhor Jesus morreu, então vamos voltar à nossa vida normal. Só que agora, com o Senhor Jesus ressurreto, tendo sido elevado aos céus, sendo recebido pelo Pai como tendo aceito o que Ele fez, eles ganham a consciência de um chamado maravilhoso. Talvez, eu imagino, na pele deles, olhando para trás pelas coisas que eles passaram pelo ministério de Jesus e pensando, meu Deus do céu, como é que aquele dia eu falei aquilo para o Senhor Jesus Cristo? Nossa, olha, aquela vez que o Senhor Jesus disse aquilo e a gente falou aquilo, ou a gente fez de outro jeito. Olha aquilo, que coisa. Eu penso que agora os apóstolos ganham literalmente consciência mais plena do seu chamado. E por isso então o registro é feito nome por nome, porque ele quer informar quem são os apóstolos e somente esses. Não há outros. E exatamente por isso nós lemos Gálatas na nossa liturgia. Porque Gálatas o apóstolo Paulo começar informando na epístola que ele é um apóstolo verdadeiro. Foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele é o único apóstolo que não faz parte desse colegiado. Pelo menos não por enquanto. Lá em Gálatas ele vai dizer, eu me encontrei com os apóstolos e recebi a destra da comunhão. Eles me reconheceram como apóstolo também. Ou seja, o único apóstolo autorizado por Deus para ser chamado de apóstolo, fora esses aqui, é Paulo. Aqui você já vai perceber o tom da mensagem. Por aqui você já vai perceber o caminho. Porque é isso que Lucas está dizendo, irmãos. Lucas está chegando para nós e dizendo assim, sabe os apóstolos? Então, esses aqui são esses. Agora eles são 11. Está faltando um. Porque olha o que ele continua dizendo, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui já vem uma lição importantíssima, irmão. Não há igreja sem oração. Não há. Não há igreja sem vida de oração. Não existe. Perceba como aqui eles são unânimes em oração. Não nos diz o motivo pelo qual eles estão orando, mas pelo contexto é possível de a gente inferir que provavelmente eles estão orando para saber quais são os próximos passos. O que tem que acontecer agora? O Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, eles têm que esperar a promessa do derramamento do Espírito Santo, e eles então provavelmente estão orando, Senhor, e agora? O que o Senhor deseja? Quais serão os próximos passos? E esse é o espírito de oração da igreja, irmãos. Eu mencionei na semana passada que a igreja nunca cessa o trabalho. Ela sempre tem o que melhorar, o que fazer e o que expandir, e o que sempre tem trabalho para ser feito. E aí então, um dos meios pelos quais a igreja toma consciência do trabalho que ela precisa fazer é a oração. É ela se colocar de joelhos diante de Deus e falar, Senhor, nós olhamos aqui, assim, nós vemos isso, mas confirma. Direciona os nossos passos, o que o Senhor deseja fazer conosco, o que o Senhor deseja fazer em nós e por nós e através de nós. Nós não sabemos. Então a igreja vive em submissão a Deus em oração.
Ela precisa saber quais são os próximos passos a serem dados. É responsabilidade nossa, então, à luz das promessas de Deus, viver em oração para que Ele cumpra essas promessas. Para que Ele, então, através de nós, realize aquilo que Ele deseja. Então eu imagino que esses homens e essas mulheres aqui estão orando para tentar perscrutar na vontade de Deus o que eles deveriam fazer. Por quê? Porque já naquele momento, provavelmente Pedro, iluminado pelo Espírito, ele entende o que precisa ser feito. A gente precisa completar o colégio apostólico. Naqueles dias, 15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: não é dito quanto tempo se passou para isso, mas provavelmente é a igreja reunida para orar e adorar a Deus, para cultuá-lo, a igreja fazendo todas essas coisas, e naqueles dias, Pedro então entendeu, pela Escritura e pelo poder do Espírito, que era necessário completar o colégio apostólico. Que não podia ficar no número de 11 apóstolos, mas eles precisavam completar isso. E ele entende isso pelo Espírito e pela Escritura. E naquele tempo, Pedro, então, como um dos líderes da igreja, se levanta para propor isso, para basear isso na palavra e para dizer, é necessário que nós façamos isso. Irmãos, 16, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Nós lemos Lucas capítulo 6 porque o Senhor Jesus Cristo escolhe os 12 apóstolos originais debaixo de muita oração. Não é uma escolha aleatória e não é uma escolha feita debaixo de oração e de vontade de Deus, irmãos. Isso só nos leva a pensar que a traição de Judas é completamente, embora estivesse profetizada pela Escritura, é completamente responsabilidade dele. Ele decidiu não fazer parte do ministério apostólico e trair Jesus. Ele amava mais as riquezas do que tudo. Era isso que João vai dizer no capítulo 13 do seu evangelho. A culpa de Judas não continuar apóstolo é somente dele. Mas ele foi apóstolo. Ele era um apóstolo, assim como os outros. Tanto que nós já mencionamos isso em alguma outra pregação. Quando está no momento da traição, os apóstolos não imaginam que é Judas Iscariotes que está traindo. Ele vivia como um apóstolo. Fazia coisas que qualquer apóstolo fazia. E isso serve de alerta para nós, irmãos. Nós não podemos ser crentes no automático nesse sentido. Nós não podemos ser cristãos que vivem longe da sinceridade do Evangelho. Não podemos. Nós precisamos sempre colocar diante de Deus a nossa vocação, o nosso chamado para sermos cristãos. Sempre que Ele sonde o nosso coração e através da palavra nós sejamos transformados para que nós consigamos todos os dias reconhecer o fruto da graça de Deus na nossa vida. E não viver sem sinceridade diante de Deus e considerando-se crente, mas não sendo. Porque você faz coisas que crentes fazem, porque você frequenta lugares que crentes frequentam, porque você não faz o que crentes não fazem, então você se considera um cristão. Você se considera um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma mensagem importante para nós. Judas fez parte do colégio apostólico como apóstolo. Ele não era um infiltrado lá no meio. Ele não era. Ele era um apóstolo. Mas ele, por sua responsabilidade e liberdade, ele traiu Jesus. Ele desprezou todas essas coisas. Assim como na história da redenção, nós vemos, por exemplo, Jacó e Esaú. Esaú, ele desprezou a bênção de Deus sobre a sua vida por um prato de lentilhas. Ele desprezou.
não é só um prato, irmãos, é o simbolismo. É o que ele está desprezando. Ele estava desprezando a bênção de Deus sobre a vida dele como primogênito na aliança. Ele estava desprezando tudo isso. Essa é a ideia. Judas desprezou o apostolado e o fato de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Foi por isso que ele desprezou. Que depois foi levada até o templo e os sacerdotes compraram um campo com essas moedas. Então diz o texto, ora, este homem, 18, adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Aqui nós estamos vendo então o que aconteceu com Judas. Como o apóstolo Pedro vai entender o que aconteceu com ele através do Salmo 69 que nós lemos na liturgia. O fato de que todos aqueles que são inimigos de Deus, eles sofrem as consequências de serem inimigos de Deus. E é isso que Judas era. Ele era um inimigo de Deus. E mais do que isso ainda, ele era inimigo do Messias. E por ser inimigo do Messias e por ser inimigo de Deus, então ele sofreu a penalidade dos seus pecados. Por isso então que diz que ele precipitou-se e suas entranhas se derramaram. É uma linguagem de juízo de Deus sobre a vida de Judas. O texto do Evangelho vai dizer que ele se enforcou. Mas ele se enforcou ou ele se jogou? As duas coisas aconteceram. Ele se joga de um penhasco, essa é a ideia que nós temos, dentro de um campo, ele se joga de um penhasco com uma corda amarrada. Ele enforca-se, cai e o seu corpo então se abre. É essa a ideia. Essa é a ideia do suicídio de Judas. Isso acontece com ele por justiça de Deus sobre a vida dele. Porque ele traiu Jesus. Isso já vem aqui outro tipo de lição, irmãos. O que nos afasta de Deus não são as coisas. É a incredulidade do nosso coração. É isso que nos afasta de Deus. É a incredulidade. Talvez eu e você pensemos que circunstâncias e pessoas e coisas nos afastem de Deus e da comunhão da igreja. Talvez nós pensemos assim. Pode ser que coisas, pessoas e circunstâncias de alguma forma trabalhem para que a incredulidade no nosso coração cresça. Mas eu vou dizer para você com toda a tranquilidade que a palavra de Deus nos dá, que nós nos afastamos de Deus por incredulidade do nosso coração. Nós nos afastamos da comunhão da igreja por incredulidade do nosso coração. É por causa disso. Porque foi isso que Judas fez. Você pode dizer que ele foi tentado pelo sinédrio, que ele foi comprado pelos sacerdotes da época. Você pode dizer que Satanás entrou em Judas e ele traiu Jesus, que é o que o Evangelho diz. Mas quando o Evangelho vai atribuir responsabilidade, ele vai atribuir a responsabilidade falando da incredulidade. Judas não cria. Ele não era um dos escolhidos de Deus ali. Mas a incredulidade foi demonstrada na traição, foi demonstrada na venda, foi demonstrada em tudo que ele fez. Ele se afastou do colégio apostólico e da presença do Senhor Jesus Cristo por incredulidade. Ele se afastou da comunhão da igreja por incredulidade. E é assim conosco, irmãos. Veja, a fé precisa ser sempre trabalhada no nosso coração, a verdadeira fé. Porque a incredulidade nos afasta de Deus e da comunhão da igreja. É isso que ela faz. E nós podemos dar vários nomes para essa incredulidade, mas no fim das contas, é incredulidade que chama. Foi o que aconteceu com Judas. Então Pedro, de maneira apostólica, ou seja, de uma forma que só um apóstolo poderia fazer, interpreta e aplica a Escritura. Porque está escrito no livro dos Salmos, versículo 20, fique deserta sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Quem pode fazer uma interpretação assim? Um apóstolo, só ele. Eu e você não temos autorização alguma para pegar um salmo desse e aplicar dessa maneira. Não temos. E às vezes parece até arbitrário o que os apóstolos fazem.
Mas, de fato, eles, como foi mencionado na liturgia, eles foram pessoas colocadas por Deus para dar continuidade ao cânon. Então, eles tinham como, no processo revelatório que Deus estava fazendo, eles tinham como fazer leituras do Antigo Testamento, interpretá-las e colocá-las para a igreja como tendo sido a palavra de Deus revelada. Só eles, mais ninguém. Mais ninguém tem a condição de pegar textos da Escritura e aplicá-los de maneira inspirada. Nós interpretamos de forma iluminada. O Espírito Santo ilumina nossa mente e nosso coração e nós entendemos a Escritura. Mas os apóstolos tinham vamos dizer assim, o chamado de Deus para agora completarem o cânon, para terminarem a revelação. E é isso que então Lucas faz, e é isso que Pedro faz na interpretação do Salmo. Ele pega aquele Salmo e diz assim, não, o que Judas fez está escrito no Salmo. Você fala, nossa, tá mesmo? tá lá. Mas Pedro podia fazer isso. Eu e você não conseguimos. Não temos condição, capacidade, não temos nem autorização para fazer isso. Mas Pedro tinha. Então ele pega o texto do Salmo e diz isso se aplica a Judas. E aí depois ele faz o quê? A credencial dos apóstolos. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Olha aqui, meu irmão, por favor. É necessário. Veja, eles estão em 11 e precisam completar o 12º. E eles trazem credenciais. É necessário que para ser apóstolo tenha que ser assim. Meu irmão, eu não sei se 2000 anos de história da igreja não são suficientes para as pessoas que hoje se chamam de apóstolos não entenderem esse texto. Eu não sei. Porque durante 2000 anos de história da igreja, nenhum homem em sã consciência ousou chamar-se de apóstolo. Porque ele olhava esse texto e ele falava, não, os apóstolos estão aqui atrás. Não, apóstolo está aqui. É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. E aí ele dá o limite. Que tempo é esse? Desde que ele é criança? Não, do seu ministério. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Percebeu aqui? Alguém que se encaixe nesse sistema. Tem que ser alguém assim, senão não serve. Senão não pode, senão não dá. E é necessário que se diga isso, irmãos. Todos os apóstolos que se autodenominam apóstolos, que não fazem parte disso, são fraudulentos. Fraudulentos. São víboras. Todos. Ai, pastor, mas será que é porque ele não sabe? Se ele não sabe, o problema é dele. Não se chame de apóstolo, então, se você não sabe. Não se chame, porque se você fizer isso, você está incorrendo num erro terrível no meio da igreja. Naquela época, já existiam falsos apóstolos, irmãos. Naquela época. E eles eram denunciados pelos verdadeiros apóstolos. Eu quero que você entenda que hoje não existem apóstolos como a Escritura está ensinando. Não existem. Aqueles que se autodenominam apóstolos são fraudulentos, são ministros de Satanás no meio da igreja. E eu falo isso com tranquilidade de coração. Tranquilidade de consciência. Porque é isso que eles são. E a igreja não pode permitir que homens se denominem apóstolos. Não pode. Porque os apóstolos foram esses. Porque os apóstolos tiveram um ministério diferente do que toda a cristandade. O que Deus delegou à igreja foram pastores, mestres, presbíteros, diáconos. Esses sim, durante toda a igreja, até a consumação de todas as coisas, precisarão existir no meio dela.
Apóstolos? Não. E nada me tira do coração, nada, que as pessoas que se autodenominam apóstolos fazem isso para obter vantagem no meio da igreja. Nada. Nada. Nada me tira do coração que esses homens fazem isso, que é para literalmente tosquiar as ovelhas do rebanho. Que é para parecer que tem uma autoridade que Deus entregou a eles, quando eles não têm. Isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos olhar para a Escritura nessa área e sermos brandos. Não podemos. Então, para que a pessoa seja considerado apóstolo, a credencial aqui é única. E das pessoas que estavam lá, imagina, lembra que ele mencionou que eram 120 na Assembleia? Olha só, faz essa relação. De 120 pessoas, imagina que você tem algumas mulheres e alguns homens. Mas se você fizesse metade, 60 homens e 60 mulheres nessa primeira congregação aqui. Dos 60 homens que tinham lá, 11 sendo apóstolos, sobrava alguns ainda para serem apóstolos, não é? Uns 40. Dos todos 40 que tinham, só 2 serviam. Não sei se você já pensou sobre isso. Nem lá atrás era qualquer pessoa que podia ser chamada apóstolo. Mesmo que tivesse vivido entre eles. Alguém provavelmente fala, não, eu não estive no batismo de João. Fora. Eu não testemunhei aqui a ascensão do Senhor Jesus. Fora. Não pode. Está entendendo? Nem entre eles você tinha mais do que 2 pessoas. Aí, 2000 anos depois, alguém nasce e fala que é apóstolo. Meu irmão, não dá. Por favor, não dá. De verdade, não tem como. Então, de todos eles, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. O único momento em que o nome desses homens aparece na Escritura é agora. É o único. Isso já nos mostra uma outra faceta. Muitos seguiam a Jesus sem ser percebidos. E é exatamente isso que talvez fazia com que eles tivessem a credencial apostólica. Eles serviam, eles discipulavam, eles testemunhavam, mas eles não apareciam. Eles viviam mais nos bastidores, trabalhando e fazendo a obra, do que chamando atenção para si mesmos. Me fala de um apóstolo dos nossos dias, apóstolo, que não chama atenção para si mesmo. Está percebendo, irmão? E dos apóstolos que nós conhecemos, desses 12, né, dos 12, a gente conhece mais o núcleo mais vamos dizer, que mais aparece. Pedro, Tiago, João e Paulo, que veio depois. Que nós mais conhecemos. Mas o que nós sabemos sobre os outros? Pouquíssimo. Mas eles tinham a credencial apostólica. Isso nos mostra, meus queridos irmãos, que eu e você, enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo, não estamos aqui para aparecer, para ser visto. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer o que Ele ordenou. Nós estamos aqui para fazer com que a sua glória seja observada na nossa vida, para viver em oração e em disposição. Mas a ânsia de aparecer dos apóstolos atuais, ela já é contra o que o texto está dizendo. De homens que foram chamados para ser apóstolos, mas que ninguém conhecia muito bem. Pelo menos nós, com a Escritura nas mãos, só temos os nomes deles aqui, nesse momento. Em mais nenhum outro. Eles não aparecem nos evangelhos fazendo alguma coisa. Eles não aparecem em Atos fazendo alguma coisa, que nem Barnabé. Que Barnabé recebe também, o apóstolo Barnabé, porque ele é chamado assim ali na frente. Mas não porque ele tinha de ofício apostólico, mas porque ele é apóstolo, com Paulo ele tinha sido enviado para pregar a mensagem do evangelho. Barnabé aparece muito mais que Matias.
Então veja, meu querido irmão, não é porque ele era apóstolo que ele aparecia. Não. Mas foram selecionados esses dois. E disseram, orando, 24, olha a oração mais uma vez presente. O Senhor Jesus Cristo orou para a escolha dos 12. E agora, para a escolha do 12º, eles oram novamente. Eles vivem em espírito de oração. Essa é a igreja. Ela age e faz as coisas em espírito de oração. E orando, Senhor, Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. É a última vez, registrado no Novo Testamento, que eles lançam sortes para fazer alguma coisa. Eu falei para você que o livro de Atos é um livro de transição? Então, depois desse momento, a escolha de oficiais é sempre por eleição, não por lançar sortes. Lançar sortes parece que é algo que está vinculado ao Antigo Testamento. E essa é a última vez que eles lançam sortes para fazer alguma coisa. Depois, quando eles vão escolher os ministros, os presbíteros e os diáconos, eles já não lançam mais sortes. Olha que coisa interessante. Eles escolhem, eles votam. Aqui eles lançam sortes. Para mostrar que o livro de Atos é um livro de transição, irmãos. Eu falei isso e eu vou sempre enfatizar. O livro de Atos é um livro de transição do Antigo para o Novo Testamento. Esses homens estão deixando o Antigo Testamento para começar a viver a partir do Novo Testamento, agora. E aqui, novamente, eles falam para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Foi Judas que se transviou. Ele deixou de ser apóstolo por culpa dele, por responsabilidade dele. Isso que é enfatizado o tempo todo. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Como eles lançavam sortes naquela época? Eles escreviam o nome numa pedra ou num pedaço de madeira, colocavam numa vasilha ou num saquinho, e aí então eles chacoalhavam. O nome que saísse, caía primeiro, que é o lançar sortes. O nome que cair primeiro é o escolhido. Basicamente era assim o processo de lançar sortes naquela época. E eles fizeram isso. E o nome saiu, foi Matias. E Matias então foi escolhido apóstolo para completar o ministério dos 12 e para fechar o ministério dos 12. Como nós mencionamos ali da frente, nós vamos ver isso, só o apóstolo Paulo se torna apóstolo. Mas ele se torna apóstolo por parte de Deus e de Jesus Cristo. Mas o colégio apostólico dos 12 está fechado. Faz 2000 anos que o colégio apostólico dos 12 está fechado. Por que existem pessoas nos nossos dias que se chamam apóstolos? Porque eles são obreiros fraudulentos, irmãos. Porque eles não valem o prato de comida que eles comem. Porque eles, assim como Judas, serão julgados através da ira de Deus. E isso não é brincadeira. Eu e você precisamos entender, irmãos, que a igreja vive em submissão a Deus, em oração. A sua unidade está nisso. Mas nós precisamos entender os ofícios da igreja. O ofício apostólico cessou. Esse chamado terminou com a escolha de Matias e posteriormente com o chamado do apóstolo Paulo como um nascido fora de tempo. E cessou. Agora a igreja vive debaixo da autoridade apostólica registrada nas Sagradas Escrituras. É a autoridade apostólica aqui. E é assim que a igreja precisa viver, debaixo da autoridade apostólica. Porque os apóstolos tinham permissão para interpretar, aplicar e trazer revelação da Escritura. E é assim que a igreja hoje vive. Debaixo da autoridade apostólica. A Escritura, e somente ela. E ela faz isso em oração, para que Deus dirija os seus passos e ela saiba o que deva fazer.
Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Fiquemos em pé. Logo depois da oração, eu vou impetrar a bênção. Senhor, quando nós olhamos para a Tua palavra, ela claramente, cristalinamente nos demonstra quem são os verdadeiros apóstolos. E nós nos alegramos com isso, porque vivemos debaixo da autoridade apostólica, ou seja, eles registraram a Tua revelação, para que agora nós vivamos com a Tua palavra, sendo nossa única regra de fé e prática. Mas nós não vivemos, ó Pai, distantes da Tua vontade, daquilo que o Senhor deseja que façamos, porque através da oração nós nos submetemos a ela. Através da oração nós clamamos que a Tua vontade seja realizada em nosso meio e que o Senhor dê direcionamento para a igreja. Ó Pai, tem misericórdia da nossa vida. Aqueles que no tempo de hoje se chamam apóstolos, mas não são, que a Tua ira e a Tua justiça alcancem no tempo devido. Nós não podemos coadunar, não podemos permitir que homem algum faça tal ultraje à Tua palavra, ao cristianismo. Tem misericórdia, Pai, daqueles que são os Teus filhos, mas ainda não reconhecem essas verdades. Ajuda-os, ó Senhor Deus, para que estejamos todos debaixo somente da autoridade apostólica verdadeira, que é a Tua palavra entre nós, vivendo em oração para fazer a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do Seu nome, a expansão do Seu reino e a edificação da Sua igreja, hoje e sempre. Amém.